chegar, né, o momento de um sinistro. Então, aí é pensando desde o contexto de ameaça, cenário de ameaças que a gente tem voltado a risco cibernético, né, com o assunto risco cibernético, questões de privacidade, leis de proteção de dados, esses assuntos que a gente vem falando e conversou bastante nas últimas sessões, e também, e aí entrar de fato no assunto sinistros, né. O intuito é, de fato, trazer um pouco mais de dados concretos, digamos assim, no sentido de que hoje, quando a gente fala no risco cibernético, muitas vezes a gente tem uma série de dúvidas, né? Então, como que isso se aplica? Que tipo de problema o meu cliente pode ter em decorrência de um ataque cibernético? Ou então aquela ideia que muitas vezes existe em algumas empresas, no mercado e tudo mais, poxa, isso afeta só a empresa grande precisa se preocupar com o risco cibernético. Então, a gente vai também mostrar alguns exemplos reais de empresas pequenas, né, de pequenos negócios que tiveram sinistros de risco cibernético e o quanto elas incorreram de custo e algumas coberturas que poderiam ser aplicadas a alguns casos brasileiros que vieram à mídia, que vieram a público e que dialogaria aí com o nosso produto de risco cibernético. Então, vamos, depois dessa pequena introdução, vamos começar ali. Aqui eu estou recapitulando a minha apresentação, né, pessoal? Para quem ainda não me conhece das outras sessões, eu vim do mercado de segurança da informação para a AIG no ano passado, justamente para trabalhar com o nosso seguro de risco cibernético, né? Então, eu estava meio que na linha de frente aí do risco cibernético, auxiliando os clientes, né, a se defender, a criar defesas, e agora eu estou na última camada de defesa, né, digamos assim, que é o seguro. Uma vez que o seguro de risco cibernético, ele nada mais é do que mais um controle de segurança a ser colocado na empresa para quando todos os outros controles dão errado, né? Então, isso a gente falou um pouco na sessão ali sobre como somos atacados, né? Então, o cliente coloca todas as defesas dele para tentar se defender do risco cibernético, se prepara para receber o ataque, para se recuperar do ataque, cria uma série de processos, e se tudo isso der errado, o seguro vai ampará-lo com alguns serviços e com algumas coberturas que são importantes e que vai minimizar o prejuízo financeiro decorrente do evento. Então, só passando aí de novo os capítulos que a gente vai ter na apresentação. Não é uma apresentação longa, tá, pessoal? É uma apresentação que eu acho que até que é mais curta que as anteriores, mas a gente vai recapitular um pouco dos tópicos que a gente falou ao longo dos meses aí. Esses casos brasileiros, né, que vieram a público e poderiam acionar o seguro de cyber em algumas coberturas, então a gente vai explorar um pouco alguns casos que foram divulgados aí em larga escala no Brasil, e a gente vai colocar as coberturas do seguro que poderiam ser acionadas dentro desses casos, alguns números de sinistros de cyber. Para essa parte de números, né, a gente está falando de quantidade de sinistros na carteira da IG, os principais casos, né, os principais fatores que geram notificação de sinistro para a gente, e isso a gente está se baseando como nas demais sessões a gente comentou, a gente está se baseando muito na nossa carteira da Europa, né? Então, a nossa carteira de risco cibernético lá na Europa é o mais próximo que a gente tem aqui do Brasil, né? Então, a Europa passou, que nem a gente, né, pela estruturação ali da Lei de Proteção de Dados deles, né, a GDPR, e a dinâmica de mercado é mais parecida com o Brasil do que o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um mercado de risco cibernético hoje, e inclusive para o seguro de risco cibernético, que é gigantesco em comparação com a Europa e em comparação com o Brasil. Então, a gente se baseia muito nas experiências que a Europa teve, né, a Espanha destacadamente, com o seguro de risco cibernético para projetar o que a gente deve passar nos próximos anos. E lá no final, alguns exemplos de casos reais de pequenos negócios. Esses sinistros de pequenos negócios são também da nossa carteira da Europa, mas vocês vão ver que são casos que a gente consegue
trazer para a nossa realidade também. Então vamos lá. Recapitulando, o pessoal que participou lá da primeira sessão, né, de como somos atacados, aqui a gente traz de novo aquele slide do ciclo de ataques, né? Não sei se o pessoal está lembrado, mas é mais ou menos como funciona essa dinâmica, né? Como que o atacante se organiza para causar o dano. Então, como funciona esse mercado de segurança da informação? Então, o mercado de segurança da informação é um mercado que tem crescido muito no Brasil, é um mercado, óbvio, legítimo e é necessário, né, nesse contexto que a gente está inserido de transformação digital, de novas tecnologias, de novos meios, né, de engajar o cliente. Então, tudo isso cria uma exposição para as empresas muito maior do que a gente tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, o mercado de segurança da informação, na esteira dessa evolução, ele tem crescido consistentemente. Como funciona mais ou menos, né, o ciclo desse mercado e o ciclo de ataque que a gente está chamando aqui, né? Então, a gente tem pesquisadores e empresas de segurança da informação que testam diferentes tecnologias para verificar a segurança dos aplicativos que estão no mercado. Então, se a gente pensar, por exemplo, num software usado em larga escala no mundo, né, um Windows, por exemplo, né, o Microsoft Windows, sistema operacional que é usado em toda a empresa e na esmagadora maioria também dos usuários pessoa física, né, lá em casa, dentro de casa e tudo mais. Então, quando o Windows lança uma versão de software, imediatamente, né, o mercado de segurança da informação começa a tentar descobrir o que existe de vulnerabilidade no software, justamente para indicar para o fabricante, olha, existem gaps de segurança aqui que precisam ser corrigidos. Então, um protocolo que não foi desenvolvido corretamente, um protocolo numa versão defasada que foi incluída no software, e assim por diante. E aí, é óbvio, né, que a próprio fabricante tem o seu time de segurança da informação, que também faz esses testes e recebe as reclamações, ou os reportes, digamos assim, dos pesquisadores independentes ou de empresas de segurança também. Então, hoje, se você é um pesquisador de segurança da informação e encontra uma vulnerabilidade em um determinado software, principalmente se for um software de uma empresa grande, de uma empresa reconhecida e tudo mais, muito provavelmente essa empresa tem um canal para você reportar a vulnerabilidade. Então, a partir desse reporte da vulnerabilidade, a empresa vai desenvolver a correção, vai corrigir o software, ótimo, ninguém mais vai ser atacado, né? Claro que ninguém que instalou a correção vai sofrer mais com essa vulnerabilidade. Então, essa dinâmica é a dinâmica correta do mercado, né? E é a dinâmica que faz com que o mercado de segurança da informação evolua e que as soluções que a gente utiliza no nosso dia a dia sejam cada vez mais seguras. O problema ocorre, aí o Zero Day, né, que eu estou mostrando na tela agora, ele na verdade, esse bug quando ele foi descoberto. Então, vamos supor que a gente é um pesquisador de segurança legítimo, né? A gente não tem motivações maliciosas, né? A gente não é um hacker do mal, digamos assim. A gente é um hacker ético, a gente é um pesquisador de segurança da informação que testa um serviço para tornar a comunidade mais segura, né? A comunidade de usuários ali de determinado software. Quando você descobre a vulnerabilidade, e ninguém ainda sabe dessa vulnerabilidade, então o mercado ainda não conhece, o mercado ainda não está preparado para lidar com essa vulnerabilidade, esse reporte ele é chamado de Zero Day. Então, assim, o Zero Day é justamente porque, assim, naquele dia que ele foi descoberto, todo mundo está vulnerável. Todos os usuários desse software estão vulneráveis a esse ataque. E aí que vem a diferença, né? Se você é um pesquisador ético e você é um usuário ético do sistema, o que você vai fazer com o Zero Day? Você vai reportar à empresa, olha, você está com um problema aqui, assim, assim, assado, precisa fazer algumas coisas aí para corrigir. E aí a empresa vai desenvolver a correção, vai aplicar, vai disponibilizar para os seus usuários e ninguém vai ser explorado maliciosamente. O problema ocorre quando o pesquisador malicioso, né, o cracker, que é chamado, né, o hacker malicioso, que tem a motivação criminosa, descobre o Zero Day.
Porque quando esse cara, o malicioso, descobre o Zero Day, toda a comunidade de usuários daquele software estão vulneráveis. Então, aí ele consegue deitar e rolar e fazer um monte de ataque em uma gama incrível de usuários, né? Então, se é um software adotado no mundo todo, imagine a quantidade de potenciais vítimas que esse hacker malicioso vai poder fazer. Então, esse cara ele não vai reportar para o fabricante e ele vai começar a explorar as vítimas indiscriminadamente. O que ocorre também é o seguinte, né? Isso, deixa eu já exibir as demais caixinhas aqui, que eu fui falando e acabei passando por várias já, mas, de todo modo, o que ocorre também é a seguinte situação. À medida que a empresa, aqui nesse primeiro estágio, né, descobre a vulnerabilidade, isso é reportado ao fabricante, o fabricante desenvolve o patch de segurança, isso também gera um potencial para o hacker malicioso, né? Porque, assim, à medida que a empresa desenvolve uma vulnerabilidade e divulga para os usuários, o atacante, né, o malicioso, que está ligado nessas divulgações, ele vai entender, poxa, se os caras estão desenvolvendo e disponibilizando uma correção, é porque existe uma vulnerabilidade de segurança. Então, o que esse cara também vai fazer, né? Isso é esse bullet, né, essa caixinha aqui. Esse cara vai ver as novas vulnerabilidades e vai procurar explorar os usuários que ainda não aplicaram a correção. Então, mesmo o boletim de segurança acaba sendo, de certa forma, uma indicação para o hacker malicioso de que ali existe uma vulnerabilidade e que aí ele pode tentar explorar essa vulnerabilidade daquele usuário, daquela empresa que não fez a correção não aplicou a correção de segurança desenvolvida pelo fabricante. Então, é daí que surgem aquelas perguntas, né, para quem já fez cotação de cyber e tudo mais, daí que vem aquelas perguntas lá no questionário, né, que a gente pergunta se o cara tem um processo de aplicação das correções de segurança. Normalmente, para a maioria dos softwares, né, assim, de Microsoft, Apple, Adobe, e uma série de outras empresas aí que são mais comuns, né, no ambiente corporativo, eles têm um dia certo para disponibilizar correções de segurança. Então, pelo menos nesse dia, né, de divulgação das correções de segurança, tem que ter alguém atento ali para saber se o software que ele está utilizando tem uma correção que precisa ser aplicada. E aí ele testa isso e aplica nos computadores da empresa. Então, eu destaquei esse slide, né, do assunto, porque eu acho que ele é um dos principais processos que a gente, quando está conversando lá com o cliente, é legal de saber e é legal de conversar. Pô, você tem alguém aí que cuida das atualizações? Porque isso é importantíssimo lá quando a seguradora for olhar para o risco, né? Porque se não tem isso, é muito provável que você caia nesse cenário aqui. Então, você está usando um software já que tem versões mais atuais, que já tem versões mais seguras, e você está usando ali o Windows XP ali, que já saiu até de linha. A Microsoft nem desenvolve mais correções de segurança para determinados sistemas operacionais do passado, né? Então, isso tudo é interessante de entender e até você consegue demonstrar ali para o cliente lá na ponta que você está em dia com o assunto, né? E orientar o cara até em algumas boas práticas, né? Digamos assim. Então, a conclusão é essa aqui no fim, né? Então, até que o mercado como um todo tenha aplicado os patches de segurança disponibilizados, os atacantes têm uma série de vulnerabilidades prontinhas ali para tentar explorar. Então, e aí vamos mover para o próximo tópico de privacidade, onde a gente também deu alguns exemplos interessantes ali, foi até uma sessão legal que teve bastante dúvida, bastante interação. Aqui a gente vai só lembrar um pouco, tá, pessoal? Privacidade. Primeira coisa ali, política de privacidade. Então, de onde surge a preocupação, né, com a privacidade, a ponto da gente ter agora uma lei de proteção de dados e tudo mais. Política de privacidade, a gente usou aquele exemplo do FaceApp, né, que foi o aplicativo lá que foi largamente divulgado, utilizado na rede social, né, o pessoal compartilhando ali as fotos do rosto mais velho, como seria no futuro, daqui a 30, 50 anos, sei lá.
E aí, quando o pessoal foi olhar, né, ler a política de privacidade do aplicativo, quando a gente está usando o aplicativo, a gente está concedendo ao fabricante do aplicativo uma licença que é super abusiva, digamos assim, né, pela falta de uma palavra melhor, mas concedendo uma licença atemporal que não expira nunca, para ele usar os nossos dados da forma como ele bem entender. E para esse tipo de aplicativo que ele está coletando o nosso rosto, né, o dado que ele utiliza é uma foto, né, a imagem ali, uma selfie nossa, então a gente está concedendo um nível de permissão para usar um serviço assim que é puramente de diversão, né, de entretenimento ali, que de repente a gente não precisaria, né, dar esse nível de acesso e esse nível de permissão sobre os nossos dados para simplesmente tirar uma onda ali na rede social, né, fazer uma graça e tal, e brincar com os familiares e tudo mais. Então, o recado ali na política de privacidade é mais naquele sentido, gente, se é um negócio que a gente não precisa, né, não é um aplicativo, não é um serviço que a gente depende disso para usar, tentar ser um pouco mais crítico na hora de utilizar de fato o aplicativo, né, procurar saber o que esse serviço, o que essa empresa coleta de informação, como isso pode ser utilizado. E aí a gente pega o gancho do segundo bullet, né, dos aplicativos que espiam, entre aspas, os nossos dados, no sentido de que ele pega muito mais informação do que ele precisa para funcionar. Então, quem nunca, né, está usando um aplicativo ali, eu dei um exemplo na sessão passada de uma lanchonete, né? Então, você vai usar uma lanchonete, um aplicativo de uma lanchonete para conseguir um cupom de desconto. E aí, quando você instala o aplicativo, ele te pede, o aplicativo te pede permissão de acesso na sua localização e sua lista de contatos. Pô, mas eu só quero um cupom de desconto, cara. Não preciso dar essa permissão para ele, para o aplicativo funcionar para o propósito que eu quero, né? Então, você nega a permissão. Ou se você quiser usar todas as funcionalidades do aplicativo, você permite. Mas, poxa, aí é o senso crítico. Se eu quero só usar um cupom, para que ele precisa saber a minha localização? Só para me sugerir uma lanchonete quando eu estiver passando perto? Pô, isso aí não precisa, né? Sei lá. Aí é claro que é a opinião de cada um, mas o recado é lógico, sempre o mesmo, né? É aquele senso crítico na hora de conceder o acesso às suas próprias informações. E as leis vêm muito em decorrência disso, né? A gente vê que às vezes os exemplos às vezes são bobos, né? Assim, essa questão de aplicativos que a gente usa, uma diversão que a gente usa ali na rede social e acaba usando um aplicativo e tal. São todos exemplos triviais, né? Agora, e aí a gente puxa o próximo bullet, né? Então, pô, tem uma lei para isso? Tem, né? Porque além de tudo isso, a gente tem já alguns escândalos relacionados a vazamento de dados. Uma de empresas realmente que negligenciaram de alguma forma a segurança da informação e foram vítimas de ataque cibernético e expuseram dessa forma, né, os dados dos seus clientes. Então, vazamentos de dados aí famosos que aconteceram ao longo dos últimos anos, que acabaram comprometendo a privacidade de milhões de cidadãos ao redor do mundo, né? Além dos casos ali que a gente comentou também na sessão principalmente, né, o mais destacado aí da Cambridge Analytica, né? Lá no caso do Facebook, o uso dos dados do Facebook pela Cambridge Analytica para favorecer, né, ou para prestar o serviço ali para a campanha presidencial dos Estados Unidos. Então, isso acaba gerando uma situação que é mais, de novo, né, aquela questão da transparência que a lei busca trazer, no sentido de que, pô, se eu estou usando o Facebook, né, eu estou usando ali os serviços que eu gosto, só para me comunicar com os familiares, postar uma foto e tal, e justamente para ter uma interação social. Será que eu quero que meus dados sejam usados politicamente, né, com viés político? Então, essa era a crítica, né, naquela situação, e é por isso que a Cambridge Analytica acabou também sofrendo duras sanções, junto com o Facebook, né, que também tomou algumas multas aí em decorrência do caso, e esse foi o principal, digamos, o caso principal aí para criar a lei de proteção de dados, né, as leis de proteção de dados na Europa, principalmente, e a nossa lei brasileira, a LGPD, que foi
muito, né, em grande parte baseada na lei europeia, lá no GDPR. Então, mais ou menos os aspectos importantes aí que trouxeram à tona essa preocupação com privacidade e com proteção de dados. Bom, em resumo... Vitor, Opa, por favor. Desculpa aí interromper, eu coloquei aqui no texto, mas acho que você não viu. Desculpa, Paulo, pode falar. Que isso. E também já peço desculpas se já foi respondido em algum momento. Imagina, sem problema. Eu coloquei aí, uma vez que a gente cria essa consciência da invasão que a gente permite, né? Vamos dizer assim, uma invasão permitida por nós no aceite do app, como que eu revogo esse... Ótima pergunta, Paulo. Eu vi aqui no texto, e é assim, né, uma vez que eu permiti, né, que eu concedi essa permissão, como que eu revogo? Cara, isso vai muito da empresa do que a gente está usando, né? Então, assim, se a gente está falando do Facebook, eu até li um negócio do Facebook ontem, que ele te dá uma funcionalidade nova que eles criaram, né, e atrelada a esse assunto e aos escândalos e tal, que é para você desligar o tracking que ele faz dos seus dados, né, o rastreamento que ele faz das suas informações. Então, isso é um negócio interessante. Agora, assim, todos os aplicativos que a gente usa têm uma funcionalidade similar. O que a lei coloca, a GDPR e a LGPD, inclusive, é aquele direito de ser esquecido. Então, o que isso significa? É justamente na linha do que você falou. Eu usei o serviço durante algum tempo, tal, não sei o quê, compartilhei um monte de informação, os caras tiveram acesso a um monte de informação, e agora que eu vou parar de usar, eu quero que ele esqueça, que ele apague tudo que ele sabe sobre mim. Eu não quero que meus dados estejam mais nessa empresa, por qual razão seja, né? E, sim, então, sim. Assim, a adoção dessa possibilidade, né, o cumprimento desse seu direito, vai depender de empresa para empresa, de como ela implementa isso, e, é claro, da pressão, né? Então, se você quer fortalecer, né, fazer valer esse seu direito, e a empresa não está conseguindo cumprir, você vai ter, inclusive, a via judicial para exigir isso com base na LGPD. Então, e no GDPR, se a gente estiver falando de alguma empresa, né, lá de fora e tal. Mas vai depender de empresa para empresa e de serviço para serviço. Legal. Obrigado. Hein? Valeu, Paulo. Daí, pessoal, vamos retomar aqui só para os demais pontos aí principais da lei, né? Então, a aplicabilidade da Lei de Proteção de Dados brasileira. Todas as empresas públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, que coletem dados em território nacional. Então, se é uma empresa estrangeira que opera no Brasil e tem dados de brasileiros e tudo mais, a gente pode pensar numa infinidade, né, de empresas que a gente usa aí no dia a dia, com essas características, elas também estão sujeitas à LGPD. Vai passar a valer a lei em 14 de agosto do ano que vem, 14 de agosto de 2020, né? Então, um pouco menos de um ano aí para a lei começar a valer. As multas, né, que são uma das principais preocupações, uma das principais preocupações das empresas, né, a multa máxima é 2% do faturamento anual, limitando a 50 milhões por ocorrência. A lei coloca uma obrigatoriedade de você dar publicidade, né, do ocorrido. Então, assim, se você sofre uma violação de privacidade, uma violação de segurança que expõe os dados do seu cliente e tudo mais, você é obrigado a notificar o indivíduo que teve o dado vazado. Então, aí isso já começa a dialogar com algumas das coberturas do produto que o Thiago passou na última sessão. A gente vai repassar algumas ali daqui a pouco. Então, o cara sendo obrigado a notificar todo mundo que teve dado vazado, aí a variável, né, do custo que a empresa vai ter para notificar todo mundo vai ser proporcional ao tamanho do vazamento, né? Então, isso pode ser uma perda grande ali quando a gente pensar no seguro também. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ali o último bullet, é justamente a entidade criada para fiscalizar a aplicação da lei. E aí, com a atuação da agência, né, que apesar de já estar criada, ela ainda não está muito claro como que vai funcionar e tudo mais, é que a gente vai começar a saber, esse setor aqui vai ser mais crítico, esse setor precisa adotar alguns critérios mais
restritos, né, no tratamento de dados e tudo mais. Então, a partir do ano que vem, com certeza, a gente vai começar a ter muito mais informação, muito mais casos reais aqui no Brasil, né, sobre esse assunto. É claro que já vem acontecendo aí com algumas empresas, a gente vai ver daqui a pouco, né, alguns exemplos, mas com a lei valendo, com certeza, e a agência atuando, com certeza isso vai ter um crescimento muito grande. Bom, aqui, passando agora, né, da privacidade para o produto, recapitulando a estrutura do nosso produto, né, para deixar fresco na memória aí as principais coberturas do produto, que a gente vai usar daqui a pouco ali nos exemplos de sinistro que a gente trouxe. Então, os dois momentos de cobertura do produto, né? Coberturas depois da reclamação do terceiro, então, danos causados a terceiros por conta de um vazamento de dados, uma violação de segurança da informação, serão amparadas por essas coberturas, né? Então, ali, quando o terceiro se sentiu prejudicado, teve um vazamento de dados, ele move uma ação contra a empresa, ou é um assunto como esse questionado, que eu pedi para o cara deletar meus dados, né? Eu não quero que o meu dado seja mais processado por essa empresa. A empresa não me evidenciou que os dados foram, de fato, excluídos. E eu resolvo mover uma ação contra a empresa. Se essa empresa é um segurado, né, ela tem a pólice de cyber, a seguradora vai responder pagando os custos de defesa, então o custo com o advogado e tudo mais, e a responsabilidade, né, o valor devido de reparação em decorrência dessa ação. Aqui dentro da responsabilidade, com certeza o Thiago comentou na última sessão também, ela também ampara acordos extrajudiciais. Então, havendo o acordo entre as partes ali, né, o segurado e a parte reclamante, isso vale também para o seguro, para o acionamento da cobertura de responsabilidade. Agora, o que a gente vê com maior destaque, né, e eu acho que hoje, para o estágio de mercado que a gente está, de segurança da informação no Brasil, maturidade do mercado e tudo mais, eu acho até que as coberturas que vêm antes da reclamação aqui, né, que são todas essas aqui, são mais importantes nesse momento, porque são as coberturas que o segurado vai incorrer, né, os custos que ele vai incorrer, independentemente desse ataque, dessa violação de segurança ter causado dano a um terceiro. Então, independe da reclamação do terceiro a utilização de todas essas coberturas que vêm antes da reclamação. Então, aí a gente está falando principalmente de custos que ele vai ter para se recuperar do ataque. Então, aqui a gente pode destacar serviço de informática forense, que é a investigação ali do ocorrido, saber por onde o atacante começou o ataque, qual vulnerabilidade ele explorou, se ele teve acesso a outros segmentos de rede da companhia, se eventualmente alguém foi vítima, né, alguém da empresa foi vítima de um ataque, ou se ele colaborou de alguma forma maliciosa para o ocorrido, e assim por diante, né? Então, o resultado do trabalho de perícia forense computacional é justamente investigativo e para servir também como uma eventual ação judicial futura, né? Então, conseguimos identificar quem foi o responsável pelo ataque, tem uma perícia que está evidenciando como aconteceu e quem é o responsável e por quê e tudo mais, e isso pode, inclusive, ser usado a posteriori pela empresa, pela seguradora, contra esse atacante, né, esse agente malicioso e tudo mais. Eu destacaria aqui também o custo de restauração de dados, né, decorrente da violação, entre esses custos mais relacionados à resposta ao incidente, né, então o atacante conseguiu invadir o sistema, destruiu bases de dados, corrompeu a informação, criptografou as bases de dados de cliente que a gente tem, começou a disponibilizar uma série de serviços. Essa cobertura de restauração de dados é justamente colocar, né, esses dados, essa informação de novo dentro dos sistemas de uma forma utilizável, né? Então, restaurar o que foi deletado, recuperar a informação que foi corrompida e assim por diante. Deixa eu dar uma olhada aqui só, peraí. Materiais ou pessoas terceiros.
Flávio, ótima pergunta, tá? Eu vou dar maior atenção às perguntas, pessoal, lá no final. Eu peço desculpa até por isso nesse momento, mas aí a gente retorna nesse assunto, em qualquer assunto que vocês quiserem, inclusive das sessões passadas, tá? Esse deck apresentado aqui é mais curto, então a gente vai ter mais tempo ali na frente para discutir mais e entrar em mais detalhes, tá legal? Bom, e aí, além dos custos, né, que a gente incorre para se recuperar do ataque, a gente tem também custos de exposição de imagem, né? Então, restituição de imagem, o trabalho que a gente tem de assessoria de imprensa, de relações públicas, para se comunicar durante a crise, traçar uma estratégia de como se comunicar, como a gente passa a informação, quem da empresa é o porta-voz, né? Em quais meios de comunicação a gente vai passar uma mensagem de retratação e assim por diante. Lucro cessante aqui embaixo, né? Então, um ataque que cause a indisponibilidade do sistema. A empresa deixa de faturar por conta do ataque cibernético. Então, essa cobertura também, justamente, totalmente dano de primeira parte, né? A empresa tem um prejuízo de receita por conta do ataque cibernético. E aí o seguro vai restituir o lucro cessante durante o período em que o ataque foi perpetrado contra a companhia. E ali o custo com extorsão, né, a gente tem destacado bastante as questões relacionadas a ransomware. O ransomware, para quem não lembra, é aquele tipo de vírus que criptografa a máquina da vítima e o atacante pede um resgate em dinheiro, em Bitcoin, em criptomoeda, para descriptografar a máquina da vítima. Então, até que você pague o resgate, sua máquina fica totalmente inutilizável. Existem meios de conseguir recuperar a informação sem pagar o resgate? Existem, e é justamente por isso que existem outras coberturas também antes do resgate, né? O pagamento do resgate para o criminoso, na realidade, ele é desaconselhado, né, em várias situações e deve ser visto como último recurso. É claro que o segurado, tendo contratado essa cobertura, ele também tem a liberdade de decidir pelo pagamento do resgate ou não e utilizar a apólice dessa forma. Custo com notificação, com investigação administrativa aqui em cima e multas e penalidades, é o que a gente destaca mais em relação até à legislação de proteção de dados, né? A primeira aqui de notificação, justamente porque a lei coloca essa obrigatoriedade de publicação, né, de divulgação, de notificação do indivíduo que teve o dado vazado. Então, esse custo pode ser transferido para a apólice de seguro. Investigação administrativa seria pensando na atuação, né, desses órgãos de regulação de mercado. Então, aí pensando principalmente na Agência de Proteção de Dados, né, que é o órgão recém-criado justamente para esse fim, mas não se limita a esse órgão, né? Então, se por acaso a empresa está sofrendo uma investigação lá do Ministério Público, como ocorreu aí ao longo dos últimos anos, e está tendo custo ali, né, com advogado, com recursos e até o custo operacional ali, né, de atender o órgão que está investigando, isso pode ser transferido também para a apólice. Então, existe uma verba na apólice dedicada a esse fim. E, por último, ali, multa e penalidade. Então, aí é justamente pensando nas multas que venham a ser aplicadas por conta da violação de segurança, por conta da violação de privacidade que tenha ocorrido ali na empresa, no nosso segurado. Então, resumindo e recapitulando aí de uma forma rápida, né, os assuntos, mas a gente, de novo, né, a gente volta nas dúvidas e a gente esclarece tudo para a gente, o que vocês precisarem aí. E até, deixa eu reforçar, pessoal, lá no primeiro slide que a gente mostrou, eu deixei o nosso e-mail que vocês podem usar para mandar qualquer dúvida ou qualquer situação que vocês queiram se aprofundar, não tenha ficado claro, tenha passado batido e tudo mais, que é o cyberbrasil, tudo junto, @ig.com. Pode mandar e-mail para esse endereço, vai chegar em mim da mesma forma, tá? Em mim e no Thiago, e a gente esclarece as dúvidas que ficarem, eventualmente,
e até oportunidades aí que vocês tenham e tudo mais, a gente segue os caminhos tradicionais aí da companhia e tranquilo. Isso eu passo depois para vocês também, a apresentação vai ser compartilhada e tudo mais, e a gente fica tranquilo. E aqui, dando um destaque um pouco maior para os serviços atrelados à apólice. No deck passado, da sessão passada, a gente tem alguns outros serviços ali naquele slide. Eu gosto de destacar bastante esses dois aqui da TechGuard, porque eles são serviços básicos, digamos assim, de segurança. São serviços que a maioria das empresas hoje usam de alguma forma. A maioria eu não diria, mas a maioria das empresas que já tem alguma estrutura de segurança da informação já se preocupam com esse tipo de atividade, e é uma forma dele acessar esse tipo de serviço de graça. Então, assim, né, é o cara que já tem ali uma disciplina de segurança da informação, e ele contrata algum serviço de segurança, com certeza vai se interessar por esses dois carinhas aqui. O primeiro, TechGuard Shield, ele é um programa de conscientização de segurança da informação e treinamentos de segurança da informação, voltado, de fato, aos usuários, né, lá do segurado, do tomador da apólice. Então, assim, esse programa nada mais é que uma plataforma online de treinamento de segurança da informação que o segurado pode colocar disponibilizar para os usuários, para os funcionários lá da companhia, sem custo. E aqui dentro, os treinamentos, tem todos os treinamentos em português. Então, ali, né, a gente tem o treinamento em 11 idiomas. E além da parte de treinamento de segurança da informação, que vai ajudar, né, o cara a conscientizar ali o usuário, a não tomar certas ações que podem ser prejudiciais para a empresa, ele tem também a parte de simulação de phishing. O phishing é aquele tipo de ataque, né, onde o atacante malicioso tenta, através de um pretexto, fazer com que a vítima tome uma ação. Então, né, traduzindo isso aí, o cara vai criar uma historinha falsa ali, manda um e-mail para a vítima, na expectativa que ele clique no link malicioso, que ele execute um arquivo que está anexado ali no e-mail. Claro que aí é pensando no phishing por e-mail, né, que é a forma mais tradicional. Existem outras vertentes, né, para esse ataque, mas é uma forma interessante de você, assim, você está dando treinamento para o seu usuário, você faz o teste de phishing com o seu funcionário, justamente para saber se a empresa pode ser vítima ou em que nível ela está exposta a um tipo de ataque desse nível, né? Então, se o usuário recebe o teste de phishing, né, o phishing simulado, e clica lá no link malicioso, executa o arquivo ali que está anexado no e-mail, ele é direcionado de novo para o treinamento que vai ajudá-lo a identificar esse padrão malicioso que os atacantes utilizam. Então, a ideia aí é puramente conscientizar e ver se está funcionando, né? Treino o meu usuário e vejo se ele está aprendendo, se ele está conseguindo evoluir e se a gente está, né, de alguma forma, em risco por conta de uma vulnerabilidade desse nível, né, de engenharia social. E o de baixo ali, o Vulnerability Scan, ele é um scanner de vulnerabilidade, né, o próprio nome já diz, que pode ser utilizado em até 250 endereços IP externos. Então, aí a gente pensando, o endereço IP externo é toda a parte da rede do segurado, né, da empresa, que é acessível pela internet. Então, aí a gente pode usar, nesse serviço com o parceiro, esse scanner em até 250 equipamentos, vamos dizer assim, que sejam acessíveis através da internet. O scanner é executado remotamente pela TechGuard. Dentro de 90 dias, o segurado pode rodar de novo, que a ideia é justamente, né? O cara executa hoje o scan, identifica o que existe de vulnerabilidade, tem 90 dias ali para trabalhar essas vulnerabilidades, corrigir o que foi encontrado ali pela ferramenta, e
rodar de novo o scanner para saber se resolveu de fato, né? Então, aí assim, esses são duas ferramentas que é lógico, né? Nenhuma delas é bala de prata, né? Nenhuma delas é a solução para todos os problemas de segurança da informação que o nosso cliente tem, mas é uma forma de acessar os serviços de graça, né? Para as apólices ali embaixo, né? A gente está destacando aqui embaixo. Isso é incluído nas apólices acima de $5.000, né? Pensando hoje no dólar, né? Tá 4 e pouco aí, então fica entre 20 mil, 20 e poucos mil de prêmio líquido. O segurado já tem esses serviços à disposição sem custo adicional. Então, assim, é uma forma de acessar serviços de ponta de segurança da informação sem pagar por isso, né? Isso já fica com a seguradora. E é algo que, assim, se a empresa não contrata hoje esse tipo de serviço, em algum momento ela vai pensar em contratar, que são serviços que não são baratos, né? O serviço de segurança da informação, principalmente no mercado brasileiro hoje, não é um serviço barato. E assim, no mercado global, né? Pensar assim, num profissional mais especializado, digamos assim, que uma área de TI propriamente dita, assim, mais tradicional, né, que a gente tem em toda empresa e tudo mais, e também é muito escassa a mão de obra, né? Principalmente no Brasil, é muito escassa a mão de obra nesse setor de segurança da informação. Então, os serviços são realmente caros. E essa é uma forma, através do seguro, de acessar esse serviço de uma forma mais eficiente, né, do ponto de vista de investimento. Beleza, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui no chat rapidinho. Beleza, Leonardo, vamos mandar assim as apresentações. A Dionísio fez uma pergunta legal aqui. A gente tem trabalhado nisso, tá, Dionísio? Deixa eu só falar, né? Pessoal, não sei se está todo mundo acompanhando o chat aí, né? Mas perguntando, esses mesmos serviços, a gente consegue acessar com algum desconto, né, o tomador da pólice? A gente tem trabalhado nisso, tá, Dionísio? No mercado brasileiro. O que a gente tem feito na realidade? Esses parceiros que eu mostrei aqui, né, no slide anterior, cadê? Deixa eu voltar. TechGuard, né, o Thiago deve ter falado na semana passada também de alguns outros, são todos acordos globais que a IG tem com algumas empresas globais. Então, isso a gente consegue oferecer de graça nessas condições, meio que pacotinho fechado. O que a gente tem feito no Brasil é conversar com empresas do mercado de segurança da informação locais para fornecer esses modelos de serviço de uma forma parecida aqui no Brasil. Então, e justamente trazendo nesse nível que você comentou, um desconto, eventual serviço, a gente consegue também disponibilizar sem custo para o segurado. Então, a gente tem trabalhado nisso. Eu até peço a todos vocês, né, o cliente que se interesse, mas, por exemplo, é uma empresa pequena, ele não gastou $5.000 de prêmio, né? E o cara tem interesse, o cara tem ali uma maturidade que ele precisa melhorar e tal. Conversa com a gente. A gente pode levar isso sob demanda e a gente tem uma série de parceiros que a gente recomenda para uma série de serviços da rotina de segurança da informação da companhia. A gente conversando, a gente pode chegar, sim, a fechar essa ponta junto lá com o nosso segurado. Então, a gente conversa e recomenda e consegue esse desconto. É claro que, assim, caso a caso, nesse momento, caso a caso, avaliando o serviço que o cliente está demandando e tudo mais, se for algo nessa linha que a gente está falando, né, de conscientização, de scanner de vulnerabilidade, que, assim, são serviços hoje que são mais comuns, digamos assim, né, dentro do âmbito de segurança da informação, são mais comuns, a gente tem grande chance de conseguir, sim, condições melhores para os nossos clientes. Deixa eu ver se ficou algum assunto. Existe um formulário para solicitação dos dados? Sim, a gente coloca toda a cotação que a gente vai fazer, né, no cyber,
A gente tem um questionário padrão, né, para pedido de cotação, onde a gente consegue coletar uma série de informações, e para solicitar esses serviços, o segurado tem à disposição um site, né? Ele acessa um site ali na internet, que é um hot site da IG como parceiro, onde ele vai colocar o número da pólice, vigência da pólice, contato, e vai mandar lá, forma de contato, né, e-mail, telefone e tal, e vai mandar para o parceiro. O parceiro vai validar as informações e vai entrar em contato para agendar quando vai ser executado o serviço, né, no caso do scan de vulnerabilidade, e para dar as credenciais de acesso, para orientar o funcionamento ali do caso do TechGuard Shield. Deixa eu pegar mais uma aqui. Eu falo que eu vou pegar no final só as questões, mas eu fico curioso, eu não consigo. Legal, Dionísio, a gente se fala. Pode mandar um e-mail lá no Cyber Brasil e a gente se fala. A gente tem uma série de empresas de segurança, inclusive, que a gente tem conversado com o mercado justamente no sentido de que o meu cliente, né, o meu segurado hoje, ele é um potencial cliente para a empresa de segurança, para a consultoria de segurança da informação. Porque no momento que a empresa já tem um seguro, né, de risco cibernético, ela está preocupada com o risco cibernético. Então, a gente tem um espaço para oferecer serviços como esses, né, que a gente está falando, com uma série de parceiros. Então, o meu cliente vira cliente do mercado de segurança e vice-versa, né? O cliente do mercado de segurança também já usa ali serviços, ele já está preocupado com o risco cibernético, ele é um grande alvo também para o seguro, né? Então, esse cara tem uma chance maior aí da gente conseguir converter uma venda lá do nosso seguro também. Vamos lá, pessoal. Sinistro, o pessoal está pedindo aí para a gente ir para sinistro. Vamos lá, desculpa aí. Eu acabei me empolgando, mas a gente vai agora mesmo, sinistro de cyber, entrar no assunto, né? A recapitulação aí ficou mais longa do que a gente queria. Casos brasileiros em 2018, tá, pessoal? Eu vou colocar 2 casos aqui, 2 exemplos, e explorando um pouco do que a gente teria de cobertura para esses casos. Esse primeiro foi uma ação de um grupo hacktivista, aconteceu isso em abril, tá? Abril do ano passado. E aí, esse grupo conseguiu invadir um website de uma universidade, vazou dados e desfigurou o site. Eu tenho um link aqui, eu vou abrir para mostrar para vocês um pouco mais de detalhe do caso. Então, assim, mas vamos pensar, né? Se a gente tem um site na internet, o nosso business roda lá nesse site, ou pelo menos a gente tem informações institucionais lá dentro. Um belo dia, a gente vai lá acessar o website da companhia, a gente se depara com uma página totalmente desfigurada, né? Uma página que não tem nada a ver com o nosso site, com uma mensagem ali falando alguma coisa, ou tirando um sarro, ou dizendo ali que o site foi invadido, e tudo mais. Então, poxa, que coberturas, né? Pensando no nosso produto de seguro, que cobertura, se esse cara for um tomador da apólice, né? Se ele for um comprador do seguro cyber, o que esse cara vai ter já de cobertura de bate-pronto, né? Sem pensar muito, a gente já sabe que o cara vai usar. Então, informática forense, a primeirona nossa lá na linha do tempo. Então, o cara foi invadido, então ele precisa investigar, ver por onde o atacante conseguiu o acesso, precisa entender se foi uma negligência ali do administrador do site, se o cara teve acesso a outros segmentos da rede, se ele destruiu informação ali do site, e assim por diante. Então, de cara, o nosso cliente utilizaria o serviço de informática forense. O segundo ali que a gente coloca, restituição de imagem, né? Pensando num incidente desse tipo, em um site, digamos, que seja transacional, né, do nosso tomador da pólice, então assim, ele tem muito volume de visita nesse site, um monte de gente vai ver que ele foi invadido, né? Então, se eu sou uma loja virtual, por exemplo,
e o site acorda desse jeito, imagina a quantidade de clientes meus que vão logar ali, né, para tentar fazer uma compra e vão ver uma imagem ali que o site foi invadido. Então, pô, esse cara, além dele, né, ter uma exposição de imagem clara ali, né, no sentido de que o cliente vê aquilo e fala, pô, isso aqui não é seguro, não vou comprar aqui, né? E ele tem também uma perda até de lucro cessante, né? Se ele for uma loja virtual de fato, né, nesse nosso exemplo, ele poderia até ter um lucro cessante por conta desse tipo de invasão. E nesse caso, onde houve o vazamento de dados, né, a gente teria ainda o custo com notificação. Notificação dos usuários que tiveram dado vazado. Deixa eu abrir a página aqui, esse link, só para dar um pouco mais de detalhe nessa informação e não ficar tão voando assim. Eu estou abrindo aqui, tá, pessoal? Vocês devem estar vendo a página meio... aqui. Já está até aberto. Deixa eu dar um share aqui nessa página. Cadê o vazamento de dados? Beleza. Vocês devem estar vendo aí o link, né, galera? Tá na tela? Beleza. Show. Então, aqui, vazamento de dados. Esse caso aqui, Universidade de Brasília. Esse site, pessoal, para quem é interessado no assunto e tudo mais, é muito interessante. Eles monitoram a rede, a internet, né, brasileira diariamente. É um sistema até automatizado para identificar vestígios de ataques e vestígios de vazamento de dados que permitem que a gente, que eles, né, no caso essa instituição, identifique o ataque, reporte o ataque e e avise a comunidade de segurança sobre o que está acontecendo. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, né, vamos dar uma olhada. O grupo fez o ataque. Aqui é o vazamento de dados, tá? Essa telinha preta, onde começa aqui, foi os dados que foram vazados desse ataque. Então, o cara, aqui, se vocês, não sei se dá para ver muito bem, mas no link vai para vocês também, vocês conseguem acessar. Ele é esse site GhostBin chama, é um serviço online onde você consegue compartilhar arquivos, né? Então, isso é muito utilizado por grupos de crackers, e é claro que é um serviço que também é utilizado com fins legítimos, né? Mas ele é também utilizado por grupos desse tipo, que colocam a informação que foi vazada, né, que ele conseguiu roubar do site invadido, é compartilhado nesse tipo de serviço. Então, aqui é todo o dado que vazou. Então, se a gente vê aqui, a gente tem CEP, cidade, CNPJ, complemento, CPF, e-mail, endereço, estado, data de nascimento, nome, número, RG, senha do cara, inclusive, sexo, telefone celular. Então, assim, uma série de informações cadastrais dos clientes daqui, nesse caso, da universidade. Então, aqui, o que ele vai dizer é como se fosse uma reportagem, né? O nosso sistema de monitoramento identificou as desfigurações e vazamento de dados. Então, no dia 15, ele identificou a desfiguração da página, que é o que está aqui embaixo, que eu já vou mostrar para vocês, e o vazamento no dia seguinte. Então, o cara invadiu o site, conseguiu extrair dados ali do site, colocou uma mensagem na página inicial ali dizendo que ele hackeou e divulgou os dados que ele conseguiu obter. Então, esse dado vazado pode ser usado depois, né, por outros criminosos, inclusive, outros grupos e tudo mais, para tentar uma série de ataques contra essas pessoas que tiveram o dado vazado. Nesse caso aqui é a telinha do site naquela data, tá, galera? Então, aqui a página da universidade, o cara colocou, né, a desfiguração que ele fez é isso aqui. Então, hacked by Loster, não sei o que, Akatsuki Gang. E aí ele deixa uma mensagem embaixo. Então, daí que a gente tem a caracterização do grupo ativista, né? O grupo hacktivista, né, que é chamado, o grupo ativista que usa esses meios, né, de ataque, ele sempre passa algum tipo de mensagem. Então, ele não está querendo obter simplesmente
a vantagem financeira, o ganho fácil e tudo mais. Ele está passando uma mensagem e está sendo movido por uma questão ideológica, por uma questão política por trás e tudo mais. Então, aqui nesse caso, o que ele coloca? Por um Ministério da Educação mais justo, queremos direito ao orçamento prometido e explicações sobre divergência orçamentária. Abaixo os cortes, e aí ele assina ali com o nome do grupo e mandou uma mensagem ali para o presidente Michel Temer. Né? Deixa eu baixar isso aqui. Bom, então, o vazamento foi publicado pelo grupo hacktivista brasileiro chamado Akatsuki Gang. Nele estão veiculados mais de 1.110 registros. Até um registro para os padrões aí que a gente tem visto, não é um vazamento tão grande, né? São 1.000 indivíduos aí que tiveram dado vazado, só que com informações aí que são sensíveis, né? Então, informações de contato, número de documento e até senhas que são colocadas, eram armazenadas ali em texto claro. Então, um claro exemplo aí sobre a atuação do grupo ativista e sobre, principalmente, as coberturas aí que a gente poderia já começar a olhar de forma mais concreta, né? A gente falou muito também lá na primeira sessão sobre a parte de... Deixa eu voltar para o share da apresentação. Espera aí. Deixa eu passar isso aqui. Opa, agora sim. A gente falou bastante na questão de vazamento de senha, lá na primeira sessão, não sei se o pessoal está lembrado, e é justamente por esse tipo de situação. O grupo, tendo vazado ali aqueles usuários, né, e inclusive a informação de senha, né, que esses usuários utilizavam naquele site, essas informações, o e-mail do cara e a senha que vazou, se esse cara replica, usa a mesma senha para outros serviços dele, então aí rede social, sei lá, né, todo o serviço online que a pessoa possa utilizar, se ele usa a mesma senha em vários, ele provavelmente, ou potencialmente, não provavelmente, mas ele pode ser vítima de ataques na pessoa física, né, digamos assim, em outros serviços que ele utiliza. Então, acaba sendo... Por isso que a lei também vem para... Né, a empresa que não cuida dos dados, ela é responsável, inclusive, pelo prejuízo causado ali ao indivíduo que teve o dado vazado. Então, o acionamento certo, né, que eu estou dizendo aqui, são justamente serviço de informática forense, custo de restituição de imagem, né, pela questão ali da desfiguração do site, e o custo com notificação desses 1.000 e tantos usuários que tiveram dado vazado. E potencialmente, né, o que assim, a gente poderia ter de perda e poderia ter de acionamento, dependendo de como o caso evoluísse, né, investigação administrativa, principalmente pensando se a lei já tivesse em vigor. Então, se em decorrência desse caso começasse, né, uma investigação contra o tomador da pólice, né, contra a universidade nesse caso, a gente poderia, sim, acionar a cobertura de investigação administrativa para se defender do procedimento administrativo ali. Pagamento de extorsão, eventualmente, seria mais, né, se o caso fosse um clássico motivação financeira, né? Por exemplo, se o cara conseguiu extrair aqueles dados, ele poderia tentar extorquir o alvo dele para, olha, se você não me pagar, eu vou divulgar tudo. Vou divulgar todos os dados pessoais aí dos seus clientes se você não me pagar uma indenização. Indenização não, né? Se você não me pagar X mil reais, né? Poderia ter uma extorsão aí, eventualmente. Poderia ter uma multa? Eventualmente, sim, né? Caso houvesse uma investigação e tudo mais, e, claro, muito mais a partir do ano que vem, né? Onde a lei de proteção de dados já vai estar valendo, com certeza ele poderia estar sujeito aí a uma multa. Restauração de dados. Aí dependeria se o atacante destruiu alguma informação, né? Então, se ele não destruiu esses dados que ele vazou, se ele simplesmente copiou a base de dados e divulgou, não necessariamente ele vai ter dado destruído, né, ali dentro do sistema. Eventualmente sim, mas por isso está no potencial, né? E danos causados a terceiros, né? Indenizações que sejam devidas a esses
terceiros que tiveram o dado vazado. Então, esses 1.000 e tantos usuários aí, né, indivíduos que tiveram o dado vazado nesse caso aqui, se movessem uma ação contra a companhia, poderiam, né, ter o ganho de causa ali e a empresa poderia ser obrigada a pagar a indenização. E aí a gente teria o acionamento lá das coberturas de responsabilidade. E aí é interessante, né, pessoal? Ali nas coberturas de responsabilidade, a gente tem tanto o dado armazenado pela própria empresa, né, como o dado armazenado por terceiros. Então, ali, só para destacar, né, que não cabe nesse tipo de situação, muitas vezes o cliente tem dúvida ou não sabe o tamanho de cobertura do produto e tudo mais, ele pensa, pô, meu dado não sou eu que processo, não sou eu que armazeno o dado, né? Quem armazena o dado é o meu provedor de TI. Então, eu nem estou preocupado com isso. Então, assim, se o provedor de TI sofre o ataque, né, e ele tem a responsabilidade nisso, o meu cliente não vai reclamar contra o meu provedor de TI, ele vai reclamar contra mim. Então, a cobertura de vazamento ali, de responsabilidade por dado vazado de empresa terceirizada, existe justamente para esse cenário onde a gente usa outros provedores para processar a informação, né, para processar o dado. Então, existe também a cobertura para esse tipo de cenário. Bom, e esse caso que foi também, repercutiu bastante no ano passado, né? Em maio, acho que foi em maio que começou a crise, né? E aí ela se alongou ao longo do tempo aí, acho que, se eu não me engano, esse acordo que a gente está falando aqui, que eles entraram de R$1,5 milhão com o Ministério Público, foi no final do ano ou no início desse ano. E aí foi também um caso onde o banco, né, teve um vazamento de dados, 100 mil clientes foram afetados e vazou a informação de uma série de correntistas e vários tipos de informação. Deixa eu abrir também o link dessa notícia aqui, só para dar um pouco mais de nível de detalhe também, para quem eventualmente não está a par disso. Eu devia ter deixado aberto isso aqui, né? Mas tudo bem. Deixa eu copiar daqui. Beleza? Vejamos. Deixa eu carregar. Deixa eu ver. Beleza. Um pouco lento aqui, deixa eu ver. Opa. Opa. Carregou. Ixi, carregou bem desconfigurado aqui, mas carregou, beleza. Deixa eu abrir essa página para vocês. Só para dar um pouco mais de contexto ali, né? Eu não sei se todo mundo está a par do que aconteceu lá com o Banco Inter e tudo mais. Uma notícia aqui do Tecmundo, né? O Tecmundo, entre os portais brasileiros, é um dos que mais acompanha notícias aí relacionadas a vazamento de dados, relacionadas à segurança da informação e tudo mais. Aí eles acompanharam o caso do Banco Inter de perto, porque foi algo que foi se desenrolando, né? Então, primeiro começou as notícias de vazamento, né? Então, vazamento de dados do Banco Inter, o hacker, né? Os hackers, enfim, o grupo e tudo mais, começou a divulgar informações sobre correntistas do Banco Inter, então, imagem de cheque, informação pessoal, documentos digitalizados, RG, uma série de informações. Isso começou a ser divulgado a conta-gotas, né, digamos assim, e em decorrência do vazamento, o banco teve inicialmente uma postura, né, não identificou a violação de bate-pronto, digamos assim, e publicamente, no início, pelo menos, da crise, eles não assumiram
o que estava acontecendo. E teve um problema ali, né, alguns questionamentos acerca da transparência do banco em lidar com a crise. Então, gerou um desgaste aí da imagem da companhia. E, no final das contas, né, com a evolução da investigação, eles tiveram que pagar 1,5 milhão em acordo com o Ministério Público. Então, aqui tem duas coisas que são interessantes, né, do caso. Além da forma de tratar a investigação e de tratar o incidente de segurança, né, que primeiro não divulgando, né, o que aconteceu e tudo mais, tem uma questão que, assim, o Ministério Público hoje, na figura aqui do promotor Frederico Maimberg, promotor de justiça, Frederico Maimberg Serói, ele é o líder da comissão do Ministério Público que cuida só de proteção de dados. Então, lá no Ministério Público do Distrito Federal. Então, essa comissão tem uma atuação única, exclusiva, de investigar esse tipo de situação relacionada à proteção de dados. E mesmo antes da lei ter entrado em vigor, a gente viu casos como esse aqui do Banco Inter acontecendo, né? Então, por conta da investigação do Ministério Público, das denúncias que foram feitas e do que foi sendo descoberto no curso da investigação, o banco foi, sim, obrigado a se retratar e entrar em acordo com o Ministério Público para encerrar a investigação. Então, aí eles tiveram que fazer esse pagamento aqui, 1,5 milhão, eles fizeram um acordo, né, e eles destinaram R$1 milhão a título de doação a instituições públicas que combatem crimes cibernéticos e R$500 mil para destinação a instituições de caridade a serem indicadas pelas partes conjuntamente. Então, assim, foi um acordo de R$1,5 milhão que o Ministério Público resolveu direcionar esses recursos da forma como ele achou adequado ali no curso da investigação. Então, pegando esse caso, o que a gente tem aqui, né, de coberturas que a gente teria acionado também. O acionamento certo, com certeza, seria inicial de investigação, né, de novo, informática forense. Então, é saber, de fato, se houve invasão de sistema, se é alguém de dentro que está fornecendo informação e está vazando dados, se existem sistemas vulneráveis que foram explorados. De novo, né, aquele pente fino do que está acontecendo com a infraestrutura do banco, do que está acontecendo com a infraestrutura do tomador da pólice, saber se tem evidências ali de colaboração de alguém de dentro, envolvimento de grupos específicos de criminosos, tudo isso dentro aqui da informática forense. No segundo bullet, restituição de imagem, também de novo. Então, foi um caso que foi estressado bastante na mídia. Opa, tem alguém me chamando a atenção aqui no chat, peraí. Então, aí, viu, Ney, eu tenho um material extenso aí sobre o caso, mas assim, para eles terem pedido nesse formato, de fato, eu desconheço, tá? Eu não tenho o conhecimento jurídico até para responder isso de uma forma mais fundamentada. A verdade é que o que a gente tem visto é o Ministério Público atuar nesses casos que vêm a público e ganham uma repercussão maior e, em alguns casos, aplicando esse tipo de reparação. Na definição do nosso produto hoje, a gente, esse formato que foi adotado, né, nesse caso específico, teria amparo do nosso seguro. Eu acho que mais uma meia hora a gente encerra, tá, pessoal? A gente, assim, tá marcado até meio-dia, a gente está chegando no final já, eu só vou, depois desse exemplo, passar por alguns números, e aí a gente vai caminhar para o final, mais uns 25 minutos, eu imagino. E, bom, só retornando, né? Então, custo de restituição de imagem, que aí a gente teria, de fato, com assessoria de imprensa, como se comunicar durante a crise, de novo, né? Aquela história de saber, de traçar uma estratégia para restituir a imagem e passar a mensagem do que está sendo feito, de como a crise está sendo endereçada e tudo mais. Notificação.
também porque houve vazamento de dados pessoais, então os correntistas ali, os clientes que tiveram o dado vazado, teriam que ser notificados, né? Então o custo com notificação também me parece claro. E no caso específico, né, desse que a gente está comentando, já teria também investigação administrativa por conta do envolvimento do Ministério Público e multa, que seria multa aqui, na realidade, talvez a gente enquadrasse isso como multa ou como responsabilidade, né, pelo vazamento lá dentro do nosso produto. Eu imagino até que dentro de responsabilidade cabe melhor a definição pelo que foi divulgado, né, desse caso e tudo mais. Mas, de todo modo, seria esse valor de 1,5 milhão, ele seria também coberto dentro do nosso produto. E, potencialmente, extorsão, caso o criminoso tentasse extorquir o banco. Restauração de dados, caso esse dado tenha sido destruído. E responsabilidade, caso ele venha também a sofrer ações de correntistas e de outros interessados aí. Deixa eu pegar de novo um pouquinho do chat aqui, tem algumas mensagens. Uma pincelada no slide de LGPD, certo? Quanto mais informação, melhor. Houve reclamação de alguma pessoa. Paulo, pelo que eu fiquei sabendo, não. Assim, respondendo melhor, tá? A pergunta do Paulo foi se alguma das pessoas que teve o dado vazado nesse incidente se moveu ação contra o banco e se isso foi indenizado. Isso a gente não tem informação, tá, Paulo? Não houve divulgação sobre isso, tá? Eu posso confirmar. Agora, se houve algum tipo de ação e tudo mais, não foi divulgado. Aí a gente não tem conhecimento de fato para responder. É possível, eu vejo que é possível que tenha acontecido, porque o caso ganhou muita repercussão, né? Então, potencialmente, eles devem ter, né, potencialmente enfrentado algum tipo de litígio nesse sentido, mas realmente eu não consigo responder categoricamente. Pessoal, só para tranquilizar também o pessoal que está com o tempo apertado e tudo mais, essa sessão a gente está gravando, tá? Lições aprendidas aí, né, com o tamanho que as sessões ganharam e tudo mais, essa aqui a gente está gravando, e aí a gente pode disponibilizar também a gravação. Então, fiquem tranquilos, se tiver que sair, não tem problema. E de novo, né, a gente está disponível para dúvida, qualquer assunto relacionado ao cyber, a risco cibernético, aos assuntos que a gente passou nas sessões anteriores, pelo e-mail cyberbrasil@ig.com, cyberbrasil tudo junto, @ig.com, e fiquem sossegados, tá? De todo modo, o material, inclusive a apresentação para essa sessão, vai ser gravado, já está sendo gravado e a gente vai disponibilizar. As demais, inclusive, né, as anteriores, algumas delas a gente já confirmou que vai ter repetição, porque muita gente não conseguiu entrar e tudo mais. Essas repetições também serão gravadas, e aí a gente vai conseguir ter todo o conteúdo que a gente passou, né, ao longo das sessões aí de agosto e setembro, gravado e disponível. Então a gente está cada vez mais apostando nesse formato e disseminando esse conteúdo dessa forma, e lógico, né, facilita a nossa vida, facilita a vida de vocês, e é legal, né, a gente tem o recurso aí disponível para responder as dúvidas. E, bom, voltando ali, potencialmente extorsão, restauração de dados, responsabilidade por dano causado a terceiro, caso fosse, né, chegasse a esse nível de reclamação e tudo mais, coisa que a gente não sabe ao certo se aconteceu nesse exemplo. Então, pessoal, só esses dois exemplos, né, para a gente ter uma visão de sinistros que aconteceram aqui no Brasil, que poderiam ser cobertos por um produto, né, como o nosso, de seguro de risco cibernético, que teria aí, né, uma redução, uma mitigação nos danos aí que foram causados financeiros a essas instituições. Aqui eu vou passar rápido, tá, pessoal? Até porque aqui são recortes do estudo que a gente passa
e a gente tem divulgado bastante também na nossa apresentação de produto tradicional, só que esse é um número atualizado, né? Então, esse número é o mais novo do estudo que foi divulgado recentemente, no mês passado. É o estudo que a gente se baseia lá da nossa carteira na Europa a respeito de sinistros. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem as principais causas de sinistros recebidas lá na Europa. Então, o primeirão aqui desbancou o ransomware, né, que ao longo dos últimos anos aí vem sendo o principal causador de sinistro, principalmente no ano de 2017, que explodiu, né, as táticas de ransomware aí ficaram muito populares nesses anos. O primeiro de todos aí é o Business Email Compromise. Então, isso quer dizer, né, são ataques que visam comprometer o e-mail corporativo do usuário. Então, assim, é e-mail malicioso que o cara recebe lá na empresa, é algum tipo de ataque que explora alguma vulnerabilidade do serviço de e-mail usado pela empresa, e assim por diante. E é o primeirão hoje, né? 23%. O que é interessante comentar nesse top 1 aí, né, o Business Email Compromise, é aquele assunto de phishing que a gente estava falando quando a gente comentou sobre a TechGuard. Hoje, a maioria dos ataques se iniciam com algum nível de engenharia social. Engenharia social, normalmente, o mais fácil de fazer é o phishing. Então, assim, a grande parte dos ataques começam dessa forma. É um e-mail que chega lá na caixa de entrada do usuário e o usuário clica no link malicioso e o usuário baixa um conteúdo ali que foi mandado como anexo, por exemplo. Então, é o primeiro da lista. O ransomware caiu para a segunda posição e o vazamento de dados permanece aqui na terceira. E o vazamento de dados é interessante, né? Porque se a gente somar os dois aqui, né? Porque o primeiro é vazamento de dados por hackers. Então, o invasor mesmo, um sentido parecido com esses exemplos brasileiros que a gente comentou anteriormente. Então, esse tipo de vazamento, 14%. E mais 14% de dado vazado por negligência do funcionário. Então, se somar os dois, o vazamento de dados até é líder, né? Agora, é interessante destacar isso também, porque também é dúvida lá do cliente. O cliente quer saber que se o usuário dele, o funcionário, é vítima de um golpe e ele acaba mandando dados sem querer, ou ele cai num golpe e acaba, com isso, expondo informação confidencial, ele quer saber se isso está coberto, né? E aqui a gente consegue responder categoricamente para ele que isso está coberto. Inclusive, a gente tem bastante sinistro relacionado a isso. Maravilha. E os demais aí, pessoal, segue na mesma linha, um pouquinho do que a gente viu ali, até completar ali os 100% dos nossos sinistros, né? E os setores, os principais setores que são afetados, isso aqui está muito parecido com o ano passado. Professional Services aqui, cara, isso engloba uma série de setores, tá? Então, a gente pensar em todo o provedor de serviço, escritórios de advocacia, contador, corretores aqui, se eu não estiver enganado, acho que está categorizado como Financial Services, mas Professional Services é tudo que é prestador de serviço. Serviços financeiros, serviços de consultoria, retail, né? Então varejo, indústria e assim vai. E você vê que é bem distribuído, né? Tirando os 2, 3 primeiros ali, os demais setores eles são bem distribuídos assim. Então isso serve até para a gente ter ideia que muitas vezes a gente pensa, o cyber é mais para empresa de tecnologia, o cyber é mais para empresa grande, o cyber é mais para empresa de tal segmento. A gente vê que vários segmentos aí são afetados, compram um seguro e tem sinistros. E se a gente parar para pensar, né, toda empresa que usa tecnologia, que tem um website, que tem... Poxa, todo mundo está sujeito ao risco cibernético, em maior ou menor nível, né? Isso tudo vai para vocês, então não se preocupem aí com os números e tal, isso a gente pode disponibilizar também para quem está mais interessado, quer entrar mais no detalhe e tudo mais. Bom, e aqui, pensando na evolução. A evolução da carteira,
claro, reflete na evolução dos sinistros. Quem já viu o gráfico do ano passado, né, dessa mesma informação do ano passado, só 2017 somava o total dos anos anteriores, de 13 a 16. Se a gente pegar só 2018 agora, olha o tamanho, né? 45%. Quase igual 2017 e 2016. Pensando em 2017 e 2016, foram 46% do total, né, dessa grandeza aqui. Só em 2018 a gente teve esse tanto de sinistro. Então, é claro, à medida que a carteira está evoluindo, a quantidade de sinistros vai evoluir. E a gente se baseia muito nisso para projetar a nossa carteira brasileira, tá, pessoal? A gente já tem uma carteira que está ganhando muito negócio novo, tem sido um crescimento muito bom, né, do mercado como um todo e da nossa carteira também nesse ano. E é claro que a gente vê um crescimento, projeta um crescimento muito parecido com o que a Europa teve nos últimos anos também. Eu só destaquei algumas informações, isso aqui é a informação do nosso estudo de cyber feito lá na Europa, né, de sinistros de cyber. Então, só destacando alguns highlights, né? O GDPR, os sinistros relacionados à Lei de Proteção de Dados Europeia e o assunto ali, né, de Business Email Compromise, que é o primeirão da lista, né, o top 1 ali que a gente mostrou, é o que tem maior frequência de sinistro hoje. Então, a gente já vê o efeito da GDPR muito relevante na nossa carteira lá na Europa. Então, trazendo, né, de novo para a nossa realidade brasileira, a LGPD a gente imagina, projeta que vai acontecer parecido. Né? Claro que alguns setores vão sofrer mais, igual está acontecendo lá na Europa, mas a gente vê que a partir do ano que vem a gente vai começar a ver esse efeito aqui com a nossa carteira também. O fator humano, de novo, né, pensando ali na conscientização, nos casos de engenharia social, no comprometimento de e-mail e assim por diante. Então, os erros humanos continuam sendo um driver significativo para os sinistros de cyber. Então, e mesmo que as companhias estejam, né, cada vez mais usando recursos de conscientização e tudo mais. E o terceiro highlight aqui, falando do ransomware, né? O ransomware, apesar de ter perdido ali o topo da lista, ele continua sendo muito relevante, e o que é interessante, né, a característica que está sendo destacada, né, no estudo, é que o ransomware está mais direcionado, ele está mais... 2017, por exemplo, quando explodiu, né, a questão do ransomware, o padrão era diferente, era muito mais massificado, né, tentando infectar a maior quantidade de equipamentos, independentemente de quem está sendo invadido, de qual é a empresa, de qual é o segmento. Hoje a gente já consegue ver um padrão mais direcionado de ataque de ransomware, né? Então isso é também uma tendência interessante aí que foi observada no estudo. E vamos para frente aqui, galera. É o último assunto, tá, que eu quero colocar para vocês, e é mais aqui pensando naquele mito, chamemos assim, sobre o seguro de cyber, né? Então, muitas vezes o cliente pensa, meu negócio é pequeno, esse seguro aí é só para empresa grande, eu não tenho esse tipo de exposição, e, enfim, toda essa história. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos, também decorrentes do estudo da nossa carteira da Europa, de exemplos reais com negócios pequenos. Então, aí a gente tem um exemplo de mercado, um de contador, um de uma entidade de classe e um de uma agência de marketing. Todas essas empresas numa faixa de faturamento muito parecida, né? Aqui a gente está em libras, né? Que é um número que veio lá da Inglaterra. Então, 3 milhões de libras, 1,5 milhão, 3 milhões. Então, o nosso segmento, né, de pequenos e médios aí. E alguns casos, né, as descrições das perdas aqui. Então, isso ajuda a gente a até explicar, eventualmente, né, e dar exemplo para o cliente que está mais cético, né, em relação ao risco, que ele também pode ser vítima.
E aqui, na realidade, a mesma coisa que acontece com o grande, acontece com o pequeno também, porque o padrão de ataque acaba sendo muito semelhante. Então, vamos ver, ó, aqui no mercado, por exemplo, o provedor de serviço de pagamento, então ali, né, o provedor de serviço que processa os pagamentos do mercado, sofre vazamento de dados que afetou 5 mil clientes do segurado. Então, por conta de um vazamento de dados lá no provedor de serviço, esse mercado teve a exposição de dados de 5 mil clientes. E aí ele teve esses custos aqui para responder ao sinistro. Então, custo com resposta a incidente, aqui é aquela investigação, é a restauração de dados, é todo o custo imediato, digamos assim, né, que a empresa tem na recuperação. Aqui ele teve uma perda de 9.600 e pouco. Custo com advogado, né, honorários legais. Então, aí provavelmente ele sofreu alguma investigação também de órgão regulador e tal. 6.500 quase. Custo com notificação desses usuários que tiveram dado vazado. Quase 7 mil. E custo com restituição de imagem. Assessoria de imprensa, relações públicas, comunicação em meio à crise, tudo isso. 12 mil. E custo com PCI. O PCI, pessoal, não sei se todo mundo está familiarizado com o termo, ele é um conjunto de práticas de segurança no segmento de cartão de crédito. Tá? PCI é Payment Card Industry. Então, quem processa pagamentos com cartão de crédito, seja em aplicação web, seja em maquininha de cartão, seja do meio que for, ele está sujeito às regras do PCI. Ele não é um órgão regulador, mas ele é uma norma que é patrocinada, digamos assim, pelas bandeiras de cartão de crédito, e que a bandeira diz que assim, você tem que ser aderente ao PCI para você transacionar com o meu cartão de crédito, para eu poder aceitar as transações que vêm do seu negócio. Então, é um conjunto de regras de segurança que os players desse segmento precisam seguir. E esse custo aqui com PCI é justamente de multas que são decorrentes do descumprimento de uma regra de segurança prevista no PCI. Deixa eu pegar as dúvidas que estão surgindo. O Weber perguntando aqui se quem realiza o serviço de informática forense. Aí, Weber, a gente tem uma série de empresas, tá, que prestam esse serviço hoje no Brasil. A gente destaca Deloitte, que é um dos nossos principais parceiros aqui dentro do seguro de cyber. Inclusive, se der tempo, eu vou falar um pouquinho da parceria. Eu já estou dando risada porque a gente está estourando tempo, mas a Deloitte, eu diria que é o nosso principal parceiro. A gente recomenda. Outras empresas que prestam serviço são as outras Big Four, KPMG, Ernst Young, PwC, além de outras empresas desse segmento de consultoria. Então, a gente tem várias empresas brasileiras também que prestam serviço de forense no Brasil. Newspace, Tempest, uma série de outras aí que são menos conhecidas, mas são também empresas que a gente gosta e que a gente tem algum nível de relacionamento. Então, pessoal, eu não vou passar detalhadamente nesses outros não, para a gente ganhar tempo, tá? O deck vai para vocês, o exemplo aí de contador, entidade de classe e agência de marketing. Então, dá para a gente ter ideia aí, né, só batendo o olho, que as perdas existem também no setor de pequenos e médios. Então, é uma forma de conscientizar aquele nosso cliente que está mais cético. Aqui embaixo, né, tem as perdas totais, né, em cada um desses exemplos, que a gente vê que, transformando isso aqui, inclusive, né, para real, a gente vai ter uma perda considerável, né, nesses casos. Então, e é no pequeno negócio, né, empresa que fatura 3 milhões, está transformando para reais aí 15 milhões, 8 milhões, e assim vai. Então, empresas pequenas, que prestam serviço e que também estão sujeitas ao risco cibernético. Eu acho que esse aqui é a última que eu preparei.
Pessoal, desculpa a demora, tá, no desenrolar aí da sessão. Eu acho que eu acabei tomando um pouco mais de tempo do que eu queria na parte de recapitular os assuntos. Mas obrigado a todos aí que estão presentes aqui.